E a gente fala assim, meu Deus, Deus tá demorando. Deus não tá demorando. Deus tá aperfeiçoando aquilo que ele quer. Gerando, E é né? Tá gerando, gerando exatamente. dentro, algo dentro de você. Porque no espiritual, acho que, assim, não sei se tá errado eu falar desse jeito, mas parece que tá, tipo, tudo pronto. Porque quando tá tudo no controle de Deus, já tá certo. Só que daí a gente tem que ser trabalhado, né? Pra viver Exatamente. as promessas de Deus. Porque a gente é muito ansioso. A gente é muito ansioso. Deus fala hoje, mas esse hoje de Deus possa ser que dure 10 dias, um mês, um ano para acontecer e a gente quer que aconteça amanhã, para outro Uhum, dia já. E não é assim, o trabalhar de Deus é diferente, porque Deus primeiro vai tratar em você uhum. o que realmente ele quer extrair de você, né? Ele vai tratar dentro de você. Nossa, e é dolorido, o processo é dolorido, né? E Muito, aí, muito. mas aí o mais louco de tudo isso é que quando começa a mudar a estação, aí você sente as dores, né? E aí tem todo um vocabulário do povo crente, né? Que é as dores de parto, né? Quando Deus está gerando algo e quando chega o momento daquilo nascer, gera uma dor ali, né? Eu passei por esse processo de dor, assim, eu tava sofrendo. Só que um dia eu tava em casa. Eu acho que foi uma segunda-feira antes do ir pro culto lá da pastora Célia, que eu gosto de ir lá, adoro ir lá. E aí eu senti assim, Deus está gerando algo. E eu cheguei no culto e Deus confirmou na palavra, falando assim, Deus está gerando algo dentro de você. Mas as dores de parto estão cada vez mais intensas. Então eu senti muita dor para passar aquele processo, assim. Mas depois que nasce, o negócio Flui. flui, assim, dá uma calma. E assim, sobre palavras, né, que as pessoas liberam na nossa vida. Eu nasci num berço que, assim, apesar de a gente não era. A gente frequentava a igreja, mas não era assim. Meu pai não era o cristão, nem minha mãe a cristã. Mas, assim, minha mãe nasceu num berço cristão e meu pai, eu não sei como é que era a história dele com Deus, mas ele cria em Deus. Uhum. Então, chegou um momento, assim, que. Meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos e minha mãe quando eu tinha 21. Então, a gente não frequentava a igreja. E quando eu tinha acho que 18 anos, eu conheci um rapaz e ele era crente, a família dele era crente, mas ele estava meio desviado e me chamou para ir na igreja com ele. Eu comecei a ir, tipo assim, fui para agradar, Uhum. mas aí eu comecei a gostar. E naquela época, e assim, foi na Assembleia, né? Na Assembleia de Deus. Então, aí eu chegava na Assembleia, normal, assim, né? Eu colocava uma roupa sempre, tipo, né, com pudor, assim, por respeito, porque eu já sabia, né, que tinha que me portar de um jeito. Mas calça jeans, maquiagem, lápis pintado tudo de preto. Naquela época não tinha essas coisas. Hoje em dia tá bem mais moderno, né? Os pastores estão liberando e tal. E, e era incrível como toda vez que eu ia para um culto, Deus tinha alguma coisa para me entregar. E eu me escondia atrás dos pastores. Eu me escondia atrás dos irmãos, assim, e ficava assim, sabe? De repente, quando eu só via aquele zóio passando por mim, assim, Deus tem um recado para você. Eu falei, meu Deus, só porque eu tô de calça. Eu não acreditava, sabe? E aí, só que tem uma palavra que eu nunca esqueci. Que acho que é uma missionária. Ela falou para mim assim: você vai ser uma grande missionária e Deus vai te levar para todos os cantos da terra. Só que eu nunca esqueci dessa palavra, sabe? E hoje eu estou entrando numa igreja onde esse ministério do pastor Bieda é de missão. E o que eu mais me queimava no coração é as pessoas que estão fora da igreja. Porque quem está dentro da igreja, assim, já tem conhecimento da palavra. Então, assim, já sabe se guiar, se direcionar. Você está fazendo as coisas de forma errada? E, assim, não espere que você vai chegar numa igreja e vai encontrar pessoas 100% santa, porque quem fizer isso já vai estar pecando, né? Que Uhum. ninguém é santo. Buscar a santidade é diferente de ser santo. A gente busca melhorar nossa conduta, e agradar a Deus. Mas vai ter pessoas ali que, tipo, vão estar fazendo coisas e nem elas estão percebendo que estão errando, assim, porque, tipo, não está de acordo e vai acontecer. Então, se você for para a igreja olhando para as pessoas, você vai se frustrar. E foi isso que eu fiz naquela época. Eu peguei, olhei para as pessoas, eu comecei a me envolver com aquelas pessoas e eu falava assim, mas no discipulado eu não dizia que tinha que ser assim? Mas por que fulano faz daquele jeito? Eu comecei a me decepcionar com a igreja. E aí, quando eu me batizei, na época eu era muito nova, não tinha experiência ainda, né? Eu não conseguia aproveitar o que foi meu batismo. Esses dias uma amiga minha se batizou, foi sábado passado, e ela falou assim, nossa, Frei, o culto inteiro, assim, o batismo inteiro. Eu falei, cara, eu queria ter aproveitado o meu. Só que eu não tinha essa maturidade, assim, de saber Sim. o que era o batismo, o porquê daquilo, mas eu me batizei. E deu 2 meses, eu não aguentei ficar na igreja, porque acontece que quando a gente se posiciona né, diante dos homens, no mundo espiritual também, né, começa ali, e eu não aguentei, saí fora. Mas essa palavra de missão nunca saiu da minha cabeça.
E aí, quando eu ia nas igrejas e eu pensava assim, poxa, eu tô chegando aqui agora, né? Então, assim, acho que esse povo tem que me receber, né? Não que eu queria, tipo, ai, nossa, você é importante, especial, mas assim, eu tava procurando a igreja e eu queria que, né, o direcionamento. E eu não tive por um tempo direcionamento. E eu sofri muito nesse tempo. Eu sofri Uhum. bastante, porque eu falava assim, por que que eu quero fazer alguma coisa para Deus, mas não sei o quê, nem como, nem quando, né? Tipo, não tinha. Eu achava que alguém ia me falar. Então, eu achava que algum pastor ia pegar e ia me direcionar. Só que, assim, quando Deus quer fazer as coisas, ele faz do jeito dele. Na hora eu não entendi. Então, eu critiquei muito a igreja. Por quê? Porque eu não tive respaldo pastoral, bíblico, assim. Eu senti uma carência disso. Só que hoje eu olho, entendo que se eu tivesse me envolvido mais, eu não ia ter a identidade que eu tenho hoje. E eu não, e talvez eu acabasse ficando nas quatro paredes da igreja, que é uma coisa que hoje eu não acho legal para mim, porque me incomoda ver as pessoas que eu amo, que estão fora do convívio, tipo, com Deus, que não conhecem ainda a palavra, isso me dói. Então, assim, meu olhar sempre foi voltado para fora. Então, assim, isso já estava, foi falado lá em 2007, 2008, sobre essa coisa da missão. E hoje eu estou aqui fazendo algo porque eu quero alcançar vidas que estão fora da igreja, não que está dentro. Então, foi uma palavra que me marcou, sabe? E agora que eu vejo que está entrando num cumprimento, sabe? A Bola de Neve tem lá o pastor Bieda que cuida da parte de missões. E vai ter uma escola de missões lá, vai ter uma conferência também mês que vem, dia, acho que 27 a 30 de outubro. E assim, eu vou aprender com ele, sabe? Daí o pastor Max da Campo, ele lá do Amazonas, ele faz um trabalho missionário integral, em tempo integral. E, poxa, Deus está colocando pessoas realmente no meu Sim. caminho que vão me ensinar, sabe? Que é uma coisa muito maravilhosa, assim, eu estou muito feliz, sabe? Estou muito feliz. E olha quanto tempo, imagine, 2008, 2007, olha, a gente está em 2022, faz muito tempo. Então, assim, olha o quanto tempo demorou para gerar. Deus estava A gerando algo em promessa, mim né? para chegar no momento assim que ainda não estou trabalhando, não estou no campo, mas eu estou indo para o aprendizado agora. Eu saí do tempo de ficar na igreja recebendo de Deus e agora eu vou aprender com essas pessoas para agora eu vou fazer minha parte, sabe? Então, é muito, muito legal isso, né? Receber uma palavra, assim, e Deus confirmar. Porque Deus usa pessoas, Deus usa várias formas de falar com a gente. E eu senti nesses últimos tempos, no momento, eu estava me sentindo perdida. Eu falei, não tem ninguém para me ajudar, eu não sei como fazer, mas cada culto que eu ia, Deus falava alguma coisa para mim. E assim, eu lembro que chegou uma parte assim que Deus me apertou, Uhum. que foi assim uma pregação tua lá na Pastora Célia. Você falou assim: você tá pronto, o vaso tá pronto, Deus quer encher, mas o vaso tá sujo. E eu precisava liberar perdão para pessoas, sabe? Tirar mágoa até de questão de igreja, de um monte de coisa, assim, coisas do passado. E aí eu demorou, né, para eu liberar esse perdão, mas quando eu entendi que realmente não tinha como fazer nada carregando coisas dentro de mim negativa, aí eu liberei e assim as coisas fluíram. Então foi muito legal. É essa questão de você perdoar, de você amar, porque na verdade quando você vem para Cristo, essa identidade, ela gera um amor diferencial em nós. Nós temos que nos amar, temos, mas um amor diferencial que a gente começa a amar as pessoas, sentir um outro amor. E você falava sobre mágoa, ressentimento, eu lembro lá atrás, desde quando eu era criança, por quê? Porque eu fui uma pessoa que eu fui criado só com a minha mãe. Então minha Uhum. mãe foi pai e mãe. Então, eu sempre tive a minha mãe como um ponto muito forte, sabe? Assim, era algo assim que eu sempre, e até hoje eu vejo na minha mãe uma força assim que eu falei, meu Deus, é só Deus para dar força para essa mulher. Então, ela criou assim 6 filhos com a ausência do meu pai. Né? Meu pai, a gente conhece, hoje ele mora junto com a minha mãe, mas ele ficou muito ausente das nossas vidas. Então, o amor que eu precisava de paternidade Uhum. porque hoje eu entendo, falei, Deus, que amor é esse que hoje eu consigo liberar sobre a vida das pessoas, sendo que eu não tive esse amor lá atrás. Então eu não deixei que o meu passado viesse condenar o meu futuro. Né? Eu consegui desenvolver esse amor, porque minha mãe não deixou esse amor faltar. Ah, mas amor de pai é diferente de amor de mãe. Mas
a minha mãe, ela conseguiu, não sei como, mas suprir este amor de pai. Então ela nos ensinou, ela nos ensinou o caráter. Tinha uma frase que minha mãe sempre falava, não faça o que eu faço, mas faça o que eu digo. Então, assim, o que ela errou, o que ela passou na vida dela, ela não quis que nós seguisse aquilo. Então, ela nos ensinou dentro desse caráter. Então, e hoje, quando eu olho para as minhas filhas, quando eu olho para a igreja, eu falo, Deus, que amor é esse que o Senhor colocou dentro de mim? Porque eu não tenho nenhum rancor, nenhuma mágoa do meu pai, por mais as besteiradas que ele fez da vida, mas eu consegui ter esse amor dentro de mim, gerar esse amor, porque Deus sabia lá na frente que eu ia cuidar de vidas, Sim. que eu ia instruir vidas. E hoje eu olho para as minhas filhas e falo, meu Deus, como eu consigo amar minhas filhas, sendo que o amor de pai eu não tive, um amor de filho eu não tive. Mas eu pude transmitir para as minhas filhas esse verdadeiro amor. E hoje o que eu faço é transferir amor. E eu pensava muito assim em me amar. Eu falei, o que é seguir o evangelho? Qual é essa identidade que Deus tem colocado em mim? Porque hoje eu olho uma pessoa assim, eu não consigo deixar aquela pessoa de lado. Pode estar no perrengue. Não, Jesus, que amor é esse? Daí você começa a sentir aquela dor. Amor dói. Porque você olha uma pessoa passando por uma dificuldade, você quer de todas as maneiras tentar ajudar, mas você fica às vezes assim com as mãos atadas. Que recurso? Eu não tenho recurso. E Deus falou assim, às vezes a pessoa não quer dinheiro, não quer fama, ela quer um abraço. Então abrace, libere uma palavra de ânimo, de paz, e isso você vai estar fazendo com que aquela pessoa se ame, que aquela pessoa se sinta amada, na verdade, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu te dou um dinheiro aqui, vai e compra o que você quiser. Não. Às vezes a pessoa quer que você sente com ela e escute.